Hoje vamos dar sequência aí na questão da patologia em estruturas. Vimos na aula passada aí sobre estruturas metálicas, hoje nós vamos falar um pouco sobre estruturas de madeira, tá? Então, vamos lá. Pois é, antes disso, pessoal, eu vou ter que marcar, não sei, a gente já marcou a nossa prova? Professor, que eu saiba, não. Eu acho que o senhor tinha marcado só de orçamento. O senhor falou que provavelmente seria para o dia 29, né, de orçamento. Agora, de Isso. química, eu não estou lembrado, não. O limite para o A2, eu vi essa semana, é o dia 30. Então, nós vamos ter que fazer dia 28 essa nossa prova, tá? Então, dia Ok. 28, nossa prova. Vamos colocar aqui para registro. Então, vamos lá. Então, prova A2, dia 28/6, e hoje nós vamos falar sobre estruturas de madeira, tá? Então, estrutura de madeira, obviamente, deixa eu só desligar a câmera, senão fica pesada a internet aqui não, e pode dar problema. Estrutura de madeira, gente, patologias em madeira, nós não vamos falar de patologias em revestimento. Nosso foco é patologias em estrutura de madeira, tá? Então, aí, obviamente, né, a gente já viu o elemento, material madeira, né, na aula de materiais de construção, mas, obviamente, a gente já sabe, né, de antemão, que é um produto que deteriora, né? Não é assim, ela não sobrevive ad eterno, né? Então, ela existe essa tendência da madeira deteriorar. Entretanto, como ela vai, a gente a tem como um produto de estrutura, então nós temos que fazer um trabalho de forma que ela dure bastante, inclusive com as manutenções que for necessário, tá? Então, apesar dela ser um produto deteriorável, se a gente fizer um projeto e proteção, ela tem vida longa. A gente tem estruturas de madeira aí de mais de 200 anos, tá? Então, não é que seja um elemento que faço hoje, daqui a 20, 30 anos, 40, 50, ela já está deteriorada, só vai estar se não houver o cuidado necessário, tá? Mas é o foco nosso hoje, vai ser construção de madeiras. Bom, os principais agentes agressivos aí da madeira, né? O primeiro mais agressivo da madeira é a umidade. Não necessariamente só umidade, mas 90% dos problemas nossos que a gente tem é a umidade, né? E com isso, a umidade da madeira, a gente reduz bastante a vida útil dela, mas aí cabe a gente fazer um projeto adequado e cabe também a gente a fazer é, um projeto adequado e fazer a manutenção necessária, tá? Então, assim, existem os agentes agressivos, né, além da umidade também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que protege, que degrada a madeira. A gente tem, na nossa norma, na NBR 7190, que trata do dimensionamento de madeira, ela não trata de questões de deterioração da madeira. Ela não insere a madeira no meio agressivo, igual a gente tem no concreto. A gente tem ambiente nível 1, nível 2, nível 3, né, que são ambientes agressivos. Não existe essa consideração na nossa norma de madeira. Ela trata sobre
redução de resistência em função da umidade, isso ela trata, mas ela não insere a madeira no meio agressivo. No Eurocode, que é a norma europeia, ela trata dessas questões do meio agressivo, onde é que a madeira está inserida no projeto. Então, toda vez que a gente vai fazer um projeto ou trabalhar em cima de madeira, a gente tem que ver as nossas normas, mas é bom consultar a norma, apesar de não ser obrigado, né, a gente consultar uma norma de fora para ver se ela se encaixa, né, no contexto que a gente está atuando. Então, a classe de serviço lá no Eurocode, né, lá no que é o europeu, que nós não temos aqui, baseado na classe de risco, né, então ela define da seguinte maneira: classe de risco 1, né, ambiente interior, protegido, sem contato com o solo e água, né? Então, com a umidade da madeira, umidade ambiente da madeira menor ou igual a 20%. Então, duas coisas que a gente tem que verificar quando a classe, para encaixar ela na classe de risco número 1. O ambiente, se ela está no ambiente interior, né? Então, o interior que eu digo, por exemplo, não está na fachada, são as peças internas do prédio e ela não pode estar em contato com o solo, né? E a umidade da madeira contratada, né, para a estrutura tem que ser menor ou igual a 20%. Então, lá, aí vai dimensionar essa madeira, as seções, as peças, em função desse risco. A classe de risco 2, ambientes interior também, não protegidos, ou seja, vai ser a madeira aparente, ou exterior, não sujeita à ação diretas das águas de chuva. Então, por exemplo, no exterior, quando não está com água de chuva, por exemplo, está numa fachada, mas a fachada é abrigada, né? Ela tem um balanço, uma cobertura que avança em cima dela e acaba que ela, apesar dela estar do lado de fora, no exterior ela não está exposta diretamente à chuva, né? E da mesma maneira, a umidade da madeira maior que 20%. Classe de risco 3. Ambiente exterior, contato direto com a água de chuva, ou seja, a minha fachada é madeira, muito comum nas obras residenciais e alguns prédios também em madeira, né? Então, a fachada cairia nesse grau de risco 3 aí, quando for dimensionar as peças, tamanho, dimensão, tipo de proteção, teria que encaixá-la no risco 3. Está exposta às águas de chuvas em períodos, por longos períodos, né? Por exemplo, em Manaus, chove todo dia, então todo dia está em longos períodos, então classe de risco 3. Porém, também ela teria que estar fora do contato do solo, né? Seria as peças, por exemplo, de pilotis para cima, né? E a classe de risco 4, aí sim, contato permanente com a água doce, umidade da madeira é maior do que 20%. Onde é que tem uma estrutura que está em contato permanente com a água doce? Os piers, deck de beira de lago, pier em lagos de água doce, ou rio de água doce. Então, pontes de madeira, sobre rio de água doce, cairia a estrutura de classe risco 4. E por último, a classe de risco 5 é a mesma coisa, porém, água salgada. Lagoas de água salgada, mar também, piers, decks, pontes. Então, além da norma no dimensionamento, a nossa norma brasileira, seria interessante a gente também consultar a norma de risco lá do Eurocode para poder fazer os projetos. Então, esse é o preâmbulo que a gente teria que estar consultando para fazer um projeto com poucos problemas, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda encontra obras com problema na sua estrutura de madeira, tá? Então, aí, cabe destacar que, semelhante ao Eurocode, a NBR, a nossa, 7190, também apresenta classes de umidade. Então, apesar dela não ter a classe de risco, na nossa norma, ela tem as classes de umidade e, em função da classe de umidade, se reduz a resistência ou aumenta a resistência, normalmente reduz, né? Quanto mais umidade, menor vai ser a resistência da peça
e aí você dimensiona a sua estrutura em função disso. Mas é do ponto de vista do projeto estrutural de madeira. Nós ainda não estamos falando de problemas patológicos, né? Nós estamos dando um arcabouço para que não tenha o problema, tá? E aí, pessoal, tendo exemplo na mente, aí pode trazer, interromper a aula, para a gente poder caminhar juntos aí. Então, principal agente de deterioração, eu já havia falado com vocês, é a umidade, ou seja, a água, né? Então, diferente do concreto e do aço, a água ataca quase que imediatamente a madeira, tá certo? Então, as estruturas de madeira, quando é atacada pela umidade, algum tipo de umidade, ou em constante contato com a água, então é um mecanismo acelerador de patologias, tá? Então, de qualquer maneira, todos os projetos que a gente fazer, independente de qual tipo de estrutura, a gente tem que ter muito cuidado como a gente conduz a água dentro da nossa edificação. Isso aí vale regra para todas as estruturas, seja ela madeira, aço ou concreto. A água que não é água de consumo é desnecessária, a gente é inimiga nossa na construção. Então, essa água a gente tem que saber conduzir essa água, não tem como evitar que chova, a não ser que você vai fazer uma obra no deserto do Atacama. Aí não chove 365 dias do ano, não chove dia nenhum. Aí você não se preocupa com a água. Mas as nossas obras, eu tenho que preocupar com a água de chuva, a água de uso, a gente já falou bastante disso. Evaporação, condensação, né? Então, problemas de impermeabilização a gente tem que cuidar. Mas também temos outros tipos de agente que levam à deterioração de uma estrutura, tá? Que não é somente a umidade. A umidade pode até potencializar, mas a gente tem agentes biológicos, a gente tem problemas atmosféricos, que aí a gente trata da umidade em si, né? A gente tem agentes químicos, né? Que pode danificar a madeira. A madeira, via de regra, ela é bem resistente a produtos químicos, a ácidos, né? Mas existem alguns que podem danificar a madeira. E por ação de fogo, né? O incêndio, por exemplo, para uma estrutura de madeira, é um ponto de cuidado, né? Então, quando a gente projeta uma estrutura de madeira, tem que também pensar em algum tipo de incêndio. Bom, gente, aí algumas imagens eu vou passar para vocês, para a gente ir discutindo, tá? Então, aí, nós estamos vendo uma residência, uma edificação de madeira, onde a gente está vendo um monte de mancha preta, negra, né? Então, aí são manchas superficiais, né? Dos elementos de madeira, que indica deterioração biológica. Ou seja, o que é a deterioração biológica? Aí são ataques biológicos, né? Fungos, são seres vivos, né? Que atacam a estrutura. Obviamente que eles se reproduzem em madeiras úmidas, né? Em ambiente mais úmido. Então, a água sempre potencializa o problema biológico também, tá? Então, os agentes biológicos, né, são mais corriqueiros, os agentes mais corriqueiros no tratamento na deterioração da madeira, são os fungos, que é a imagem primeira que eu mostrei para vocês, e os insetos. Então, podemos falar da broca, por exemplo, e dos cupins, né? Então, eles têm os fungos xilófagos e os insetos xilófagos, né? Ou seja, que se alimentam de celulose. Então, são agentes de deterioração da madeira. Então, qual que é a consequência desse ataque, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, o cupim agindo na madeira, o cupim ele age concentrado, tá? Ele monta a colônia de cupim e ele vai comendo ali, vai dando sequência e começa a reduzir a seção da madeira. Aí uma peça que você dimensionou para aguentar uma carga X,
ela já tem outra seção em função do cupim ter se alimentado daquela madeira, então você causa um problema aí. E as brocas, ela já é uma infestação mais generalizada. Né, assim, o cupim, quando começa a atacar, ele vai crescendo ali dentro, ele vai, não generaliza. As brocas, como ela é por moscas, né, que vão posando, bota a eclosão dos ovinhos de alguns insetos, então ela é mais generalizada. Você tem pontualmente na madeira vários pontos de broca, né? Então são dois insetos, são dois insetos, né? Tanto as brocas quanto os cupins. E nós temos os fungos também, que sempre a umidade acelera. No caso dos fungos, e no caso dos cupins e das brocas, na verdade, elas comem mais madeira seca, né? A umidade não tem muita interferência. Então, madeira seca também traz problemas para nós. Aí, uma imagem para vocês. Aqui é uma janela que vocês estão vendo aí. A imagem não ficou muito boa, mas eu tirei de um livro, onde ela tem o marco da janela, esse trecho marrom, então ele está todo infestado de fungos, né, os bolores. Então, devido à umidade, a umidade acelerou por infiltração ou por desleixo mesmo, falta de proteção, pintura, por exemplo. Então, essa parte toda marrom aí está cheia de colônias de fungos, né, que é o bolor. O bolor dá em parede, dá em madeira, mas a madeira úmida acelera bastante esse processo. Aqui a gente está na outra imagem, a gente está observando já na madeira serrada, ó, essas manchas negras aqui, ó, já infestada de fungos, né? O fungo dentro da madeira. Então essas madeiras, por exemplo, para estrutura, elas não seriam adequadas, porque elas já estão infestadas. Você pode usar em obras provisórias, mas vocês veem que pelas dimensões da madeira, ela foi preparada para ser usada como peça estrutural, são peças grandes. Então, já existe aí instalado na madeira, né, fungos, que veio, às vezes, da própria floresta, né, da retirada da floresta, ou porque ficou no pátio durante muito tempo e infestou. Então, aí são aspectos, esse esverdeado, às vezes na madeira, ou negro mesmo, né? Isso aí já é um ataque de fungo já mostrado na peça. Então, numa obra estrutural, esse tipo de madeira, a não ser que seja uma obra provisória, a gente não pode usar, tá? Então, já teria que rejeitar essa madeira e buscar uma madeira mais sã. Então, fiquem atentos aí na obra de vocês, se não for o caso de obras provisórias, né? Porque leva um tempo para essa madeira ficar mais degradada, mas para uma obra estrutura definitiva, aí nem no pátio mesmo a gente já tem que rejeitar esse tipo de madeira. Então, muita atenção aí com as obras de vocês. E é um sinal, é claro, essas manchas negras, né? E às vezes esverdeada, que são fungos na própria madeira. Nessa outra imagem aí, a gente está mostrando, vou tentar ampliar aqui, ó. A imagem também não está muito boa, mas eu acho que vocês conseguem identificar aí o que a gente chama de infestação por fungos. Aqui não é cupim, é fungo, mas a gente chama fungo de podridão. É um fungo que apodrece a madeira, aí ela perde completamente a função estrutural. Então, existe esse fungo que a gente denomina fungo de podridão. Então, a madeira, ela apodrece, né? Madeira é base carbono, então ela vai deteriorar mesmo, né? Então, ela vai, o fungo ataca, né? Junto com água, acelera esse ataque da madeira.
Aqui é uma imagem ampliada na madeira de fungos de podridão. Então, é um fungo que ele ataca a madeira, gera uma colônia, e ele cria umas raízes dentro da madeira, e em tudo quanto é lugar que ele se instalar e vai ampliando a sua ação, a madeira vai apodrecer. Então, ele consome a madeira, né? A celulose da madeira, transforma ela em madeira podre. Então, do ponto de vista estrutural, a gente tem que eliminar esse tipo de situação. A gente vai mostrar mais à frente como é que faz alguns tipos de reforço nessa situação. Agora, aqui também obra deteriorada, vamos mostrar ampliada. Ó, percebe que a madeira já está podre, uma peça estrutural importante, ao tamanho da peça, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ela já tem perda completa de seção. Então, do ponto de vista estrutural, ela já tá uma peça condenada. A gente teria que ver se teria condições de reforçar ou não. Então, essas peças que a gente coloca na madeira, por exemplo, os parafusos, né, são sempre pontos onde a água acumula e vai para o interior da madeira. Então, são pontos necessários de ser tratados para que não seja ponto de infiltração de água e, consequentemente, instalação de fungos. Então, aí, a imagem para vocês de fungo de podridão. Aqui é uma peça plana, uma tábua, né? Também num formato que a gente chama de também fungos de podridão, porém cúbica, né? Que a gente vê esses quadradinhos sendo formados nas peças. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que geometricamente existem uns cubos, né? Uns quadrados É sendo. bem espesso, né? Então ele tem essa geometria de formar esses quadros, né? Esses quadradinhos aí. Então é um fungo de podridão cúbico, né? Então a biologia vai saber melhor para nós definir o nome certo lá tecnicamente desse tipo de fungo, né? Cabe uma análise química para poder biológica para ver que tipo de fungo que é esse. Mas ele, via de regra, nesse fungo de podridão que dá um formato cúbico, fica essa geometria quadrada aí das peças, vai apodrecendo e vai ficando esses quadradinhos. Então, quando a gente anda aí no interior, assim, a gente percebe isso, por exemplo, em mourões de cerca, né, quando está caído no chão e está apodrecendo, a gente consegue ver, em alguns casos, que ele está apodrecendo e fica essas formas quadriculadas, né? Então, é o fungo de podridão cúbica. Aqui é o mesmo caso, só que aqui é uma peça estrutural mesmo. Então, ele vai formar essa geometria quadrada aí, ó. Então, aqui é uma peça estrutural tirada de uma casa velha, mas que está toda podre, mas que tem essa característica de formação quadradas aí, cúbicas, né? Então, a geometria na face plana é um quadrado, mas ela completa um cubo. Então, por isso que dá esse nome de fungo de podridão cúbica, né? Aqui é outro tipo de fungo de podridão, que na verdade a madeira fica fibrosa, né? Vai dando essas fibras, ela vai apodrecendo e o fungo vai deteriorando a madeira, comendo a celulose dela, mas já é um tipo de fungo de podridão, mas é uma outra espécie. Vai dando essas fibras, né? No sentido das fibras da madeira, ela vai deteriorando e dando essa forma. Professor? Pode falar. Sim, eu observei essas fibras aí, mas em pau de escoramento eu já observei muito desse modelo aí, ó, nas escoras, né? Nas escoras, né? Porque as escoras são fibrosas também, né? O Isso. eucalipto, né? Então, na direção da fibra, aí o fungo ataca
e dá essa forma de deterioração aí. Ela come a casca da peça e internamente vai ficando fibrosa, tá? Então, é o aspecto da podridão fibrosa, tá? Então, é um fungo de podridão, porém, ele fica na forma fibrosa. Aqui já é um outro tipo de fungo, né, que dá uma superfície totalmente esbranquiçada. Então já é outro tipo de fungo, mas a gente está vendo aí que a peça da madeira ela já está totalmente, o fungo já se alimentou dela, né, já completamente a celulose. E onde a gente encontra isso aqui? Normalmente nas casas, casaris velhos aí, a gente tem no Brasil bastante cidades históricas aqui, por exemplo, Goiás Velho, próximo da gente aqui, próximo Perinópolis, por exemplo, a gente pode encontrar, né? São João del Rei, Ouro Preto, essas cidades, a origem da construção colonial era muita madeira, né? Essas casaris de fazendas antigas. Então, como não existe o cuidado, então às vezes a gente chega numa obra dessa e o estado de podridão já está avançado, né? Então, aí às vezes tem pouco recurso para fazer. Então, os fungos, a gente tem esses primeiros aí que a gente falou. Mas a gente tem os insetos, né, também, que é o cupim, né? Então, na imagem aí, é o cupim, é o cara que trabalha, né? E na imagem da direita é o reprodutor, mas também são cupins, tá? Então, olha como que a infestação de cupim, ela né, forma canais dentro da peça e vai arrasando com a peça e, de repente, a peça estrutural, ela está totalmente comprometida. Então, e às vezes existe um indicador, né, que é o cocôzinho lá do cupim, aparece no chão. Se você está fazendo a inspeção periódica, você consegue ver. Mas se abandonar, quando for ver, já era, né? Então a peça pode vir até a colapso. Eu mesmo, eu não sou de Brasília, eu tenho uma casa Márcio, Sim. você já ouviu falar na reutilização do óleo queimado para combater insetos na madeira? Assim, existem outros produtos, né, que é inseticida mesmo, que combate especificamente o cupim, especificamente o fungo. O óleo queimado como se fosse um tratamento superficial, né, para que impregne a superfície da madeira e aí a chuva, por exemplo, não penetra, né? Seria um tipo de tratamento químico, né? Vamos dizer assim, né? Ah, O óleo entendi. queimado, mas seria um tratamento superficial, né? Quando já está infestado, ele ia penetrar alguns milímetros ali na peça, mas se tiver avançado ali o cupim, não vai afetar o cupim, tá? Ele Ah, serviria para fazer um tratamento superficial. ô, Não é professor, o... Sim, esse cocô dos cupins aí tipo assim, é um pozinho bem fininho, né? Aí você pisa umas bolinhas, aí você pisa em cima e ele esfarela, não é isso? é, justamente, é o sinal que tem infestação de cupim. Naquele ponto ali, ele já está avançado, naquele ponto que você está vendo ali, né? Tranquilo. Então, eu mesmo moro numa casa no interior de Minas, minha casa lá tem, talvez, eu nem sei a idade dela certa, uns 120 anos. E eu estou sempre cuidando, sempre tem um pouquinho, eu vou lá, tenho que mandar injetar um produto para poder, é um produto até bem forte, para poder tratar dessas infestações. Tá? E cupim é celulose, se alimenta de celulose. Aqui é uma peça mostrando os canais que o cupim faz na peça. Então, uma peça estrutural que era para ter uma seção, ela tem a metade da seção, né? E vai só diminuindo à medida que o cupim vai avançando. Então, aqui é bem degradado, mas ele começa de pouquinho, né? Então, é realmente uma praga. O cupim, a gente tem que cuidar muito dele. Ô, professor, e a formiga, ela colabora também na madeira? A formiga se alimenta de celulose, folhas verdes, né? Mas a formiga, ela faz caminho dentro de casa, né?
ela não é bem-vinda, mas ela não se alimenta da madeira seca. Tá? São os cupins e as brocas, tá? Basicamente são vários tipos de cupins, vários tipos de broca. Formiga, ela se aloja onde tem espaço, né? Aqui, para ter uma ideia da seção, ó, que é uma peça estrutural que o cupim já comeu. A gente tem madeira sã aqui, tá vendo? Tem madeira sã, mas já tirou aqui uns 3, 4 centímetros da superfície dela, já foi para o espaço. Então, o cupim ele vai comendo por fora, onde é macio, e vai se alimentando daquela peça até ela entrar em colapso, se não tratar. Aqui é um outro exemplo de cupim também, ó. Uma moeda, só para ver o tamanho do estrago, né? Ó. Olha lá, o cupim vai e vai só acelerando, só engordando, né? Então, tem manifestação de cupim, se for peça estrutural, é imediato o ataque, né? E tem produtos químicos que mata realmente o cupim, é injetado, injeta, faz o tratamento da superfície, mas nos pontos que estão atacados, a gente injeção mesmo de produto, um produto químico específico para tratar o cupim. Mas só quem pode manipular é a turma da química, e pode manipular são pessoas credenciadas, a gente não pode ter isso em obra. Esse aqui são peças contaminadas aí por cupim, né? E esses buracos aqui, na verdade, é para inspeção, né? A peça já estava derrubada mesmo, aí fez vários furos para poder estudar a peça, tá? Olha, mas a gente percebe que ela está totalmente... E aí são os carunchos, né? Os tipos de carunchos que a gente tem, ó. Aí o nome, não precisamos guardar esses nomes não, mas saber que existem os carunchos, tá? Então eu vou tentar ler aqui, ó. Ilotropis bajulus e Anobium punctatum. Então, não tem como a gente gravar isso, né? Mas aí são insetos que são os carunchos, né? Que também se alimentam de celulose, tá? O caruncho vem a vespinha, né? Esse bichinho aqui, ele posa na madeira e bota o seu ovinho lá dentro. E esse ovo, ele eclode aqui dentro e essa larva, ela vai comendo a madeira também, né? Faz esses canais nas madeiras. Então, até ela amadurecer e chegar na superfície, ela chega, quando está na época de ela amadurecer e criar asas, né? Ela chega na superfície e voa e vai para outra madeira botar o ovinho dela para criar. Então, olha a seção da madeira inicialmente, ó. Olha no final como é que fica. É claro que é esquemático, mas representa uma realidade, tá? Só aqui em casa tinha uns bichinhos desses, eu vejo que era barata, da água. E esses bichos da madeira, eu vendo a seção aí, ó. Eu tô olhando o pilar aqui fora da varanda e realmente tem esses cortes esquemáticos aí lá no pilar. Então já é a broquinha que entrou lá e fez essa... Eu acho que barata d'água é maior. Não, tem uns maiorzona também. Já vi também. O besouro, né? O meu menino falava, papai, tem um besouro lá fora. Aí nós matava ele, mas a gente sabia que era esse bichinho. Tem a carinha de um besouro mesmo. Pois é, agora, e mãe d'água. Tem gente que chama essa bichinha aqui de mãe d'água, a primeira foto aí. Você vê que os insetos também são nossos inimigos aí. Exato, agora são, de verdade. Aqui, ó, é um detalhe de um pilar, de uma ponte, ó, cheio de broquinhas, tá vendo? De furinho. Esses furinhos é porque ela já saiu aqui. Então, os canais tá cheio de canalzinho desses bichinhos aí. Então, quando ela sai aqui, que ela eclode, né, cria asa, ela vem comendo tudo e quando tem o furinho é porque a vespinha já nasceu, já voou. Ficou o canal. Então, esses canais, né, se tiver infestado,
é a seção da peça que perdeu. Então, essa peça estruturalmente ela já está comprometida, né? Então, agentes biológicos, resumidamente, é isso que a gente colocou para vocês aí, tá? Nós temos os fungos e os insetos, né? Todos os dois se alimentam da celulose. Então, a gente é um ponto de atenção para nós nessas estruturas, tá? Então, chegou numa peça, tá? Com esse elemento, tem que usar o produto químico adequado para poder matar o que está lá, o cupim, os fungos, limpar, e, se for o caso, fazer um reforço estrutural. Mas tem que garantir que não vai ser atacado novamente também, né? Então, agora nós vamos falar dos agentes atmosféricos, ou seja, tem relação com a atmosfera. Aí, de cara, a gente fala a umidade relativa do ar e os raios ultravioletas, tá? Então, aqui, ó. A gente tá mostrando uma peça aqui para vocês. É um eucalipto tratado a princípio, né? Mas ele já está tão atacado pela umidade que já está nascendo uma espécie vegetal, né? A gente tem as parasitas aí que vêm no ar, vem voando, né? Com o vento, se deposita nas peças e encontra ali a umidade adequada e ela começa a criar raízes. E se não tratar, infesta a peça, toma conta, né? Então, formação de espécie vegetal em viga de madeira. Ô, professor, uma pergunta rápida. Pode Porque falar. o pessoal está começando a pegar as bromélias, não sei, e colocar nessas madeiras penduradas, que é bonito. Então, Uhum. isso aí, na verdade, é um veneno, né? Para as madeiras, né? É porque ela retém umidade, né? É. Então, ela retém umidade, ela vai ancorar a raiz dela ali para ela se alimentar, né? Ela Vai ancora, sugar da madeira, né? ela vai se ancorar ali. Mas e ela se alimenta dos sais minerais que vêm na atmosfera, da umidade, da água, né? Mas a água É. fica presa ali. E essa água, para nós, não é bem-vinda, né? Se a peça for uma peça estrutural, aí a gente não pode permitir. Mas se você construiu, por exemplo, um pergolado para este fim, aí você sabe que em algum momento você vai ter que fazer um reparo, né? Verdade. Tá? Na minha casa eu tenho um pergolado que eu botei umas plantinhas dessa lá para poder dar vida lá. Mas eu já sei que daqui a uns 10, 15, 20 anos eu vou ter que fazer reparo lá. Não é isso, Beleza, beleza, vamos saber. tá? Aí a umidade, madeira, principalmente madeira plana, né? Assoalho, tábuas, que pode ser utilizada como vigas, a gente tem essa formação geométrica em função da umidade, né? Então a gente tem lá que é a forma de canoa, né? Que a gente fala em canoamento. A gente tem o arqueamento, né? A gente tem uma face plana e uma face só fica arqueada. Às vezes você tem as peças totalmente engastadas, né? E fica com a borda livre e ela pode começar a arquear. A gente tem a torção na peça, tudo isso provocada pela umidade, e fissuras de compressão, né? Então, a própria peça, no sentido da fibra dela, ela pode ter fissuras. Então, tudo isso em função da umidade mais o raio ultravioleta, tá? Então, por isso que as peças precisam de proteção, de madeira. Agentes químicos, tá? Então, agente químico, a madeira, na verdade, ela tem bastante resistência com relação aos agentes químicos, tá? Tanto ácidos quanto os álcalis. A gente tem na química, lá na química inorgânica, né? A gente tem ácidos, os álcalis e os sais. Via de regra, ela comparada com o concreto e com o aço, né, da estrutura, a madeira tem mais resistência a esses agentes, tá? Então, quais podem ter algum ataque na madeira? Ácido acético, então produz de modo indireto uma diminuição da resistência
do elemento da madeira devido ao aumento da umidade natural do material. Então, o ácido reage na madeira, com isso ele é o ácido que usa a umidade para poder reagir, aí a madeira, em função da umidade, ela perde resistência. Ácido carbônico, que está presente na atmosfera, agride a madeira, mas com muito menor intensidade do que o ácido. Tá? Ácido clorídrico. A ação desse ácido totalmente é dependente da espécie da madeira, então, dependendo do tipo da madeira, ela pode ser mais ou menos agredida. Mas, via de regra, as madeiras têm boa comportamento em função do ácido. Ácido crômico. A madeira deteriora-se muito facilmente quando atacada por esse ácido. Então, dos ácidos que a gente vai listar aqui, o crômico é o mais agressivo de todos. Ácido fosfórico. Dificilmente ataca a madeira, tá? Em nível significativo. Às vezes só superficialmente não consegue penetrar na madeira. Ácido nítrico. Tá? Em baixa concentração ele também ataca. Tá? Em baixas concentrações não tem problema. Altas concentrações, acima de 25%, aí você começa a ter problemas na madeira. E por que a gente precisa saber disso? Às vezes a gente está projetando uma estrutura de madeira para uma escola onde vai ter um laboratório de química, por exemplo, né? Então, vai estar lá sujeito aos ácidos. Então, numa residência normal, convencional, não vai ter esse contato, exceto o gás, o ácido carbônico, né? Que o gás carbônico mais a água vai gerar esse ácido, mas como não afeta muito, então também não teria problema. O ácido sulfúrico, a madeira deteriora-se com relativa facilidade. Aí a gente tem madeira, a gente separa ela em alguns tipos, né? E as coníferas são aquelas madeiras que têm a base mais larga e o topo dela mais estreito, né? Em forma de cone. Então, as coníferas, elas resistem melhor. Ácido sulfuroso. Agride a madeira, mas em intensidade e velocidade inferior aos materiais metálicos. Então, se você tiver para comparar um pelo outro, a madeira é melhor do que o metal. Então, agentes químicos, a gente tem um pouco menos de preocupação, mas é bom estar atento. Ela é mais resistente do que o ácido concreto. Não é que não vai agredir, mas comparando um com o outro, a madeira tem maior resistência, né? E aí, claro que depende da concentração do aço. Então, agentes mecânicos. Os agentes mecânicos são tudo aquilo que é externo, tá, gente? Toda vez que a gente falar de agentes mecânicos, em qualquer tipo de estrutura, são os esforços que são imprimidos naquelas peças, mas de origem externa, né? Então, esses são os esforços mecânicos. Então, o principal deles são a fluência e algum carregamento concentrado na madeira, aí pode gerar algum tipo de problema. A fluência, ela ocorre também no nosso concreto, tá, gente? Só que no concreto a questão da fluência, ela é muito mais lenta e ela vem ao longo dos anos. Depois de 20, 30, 40 anos, a peça estrutural, ela começa a aumentar a flecha, principalmente as que sofrem deformações verticais, né? Uma laje, por exemplo, a deformação é no sentido vertical. Então, essa deformação, ela começa a aumentar, ela passa de um ponto que a gente chama, passa do limite de deformação, aí gera fluência, ela vai aumentando a deformação ao longo da vida. E na madeira não é mais acelerada a questão da fluência. Professor, sim. A madeira, ela resiste bem à tração e nem tanto à compressão, né? Não, ela tem boa resistência nos dois casos. Sim, mas assim, no caso, ela é mais forte na tração, né?
Mas, por exemplo, o concreto é zero na tração. Não é zero exatamente, mas a gente Sim, é bem mais, nem bem considera. inferior, né? Com relação à pressão. Mas você tem pilar de ponte de madeira. Claro que é uma ponte, né, de poucos metros de... Mas que aguenta bastante. Você faz prédio de 5 pavimentos, 6 pavimentos, com madeira, com pilares. E aí depende do diâmetro que você está definindo. Mas ela é muito resistente à compressão também. E a flexão, a flexão e tração, né, em função das fibras, tem bastante resistência também. Então, na imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês veem que a inércia ele apoiou a peça no menor sentido de inércia dela, né? Se ela tivesse feito essa peça ao contrário, né, dar um tombo de 90 graus dela aí, ela não faria essa barrigona que ela está fazendo aí, mas ela originalmente, quando foi colocada, certamente ela aguentou muitos anos sem deformar. E o processo de fluência é o processo desse canoamento, né, dessa flexão, e ela vai aumentando ao longo da vida da peça. E nesse caso aqui ainda tem um agravo de ela ter sido atacada por fungos. Está vendo essas manchas pretas? Então ela sofreu ataque aí. Professor, teria que estar de banda, né? No caso, né? Ela está no sentido tábua, né? Ela teria que estar de cutelo, vamos dizer assim, né? Beleza. Então, para poder não ter mais, você pode fazer uma peça assim e ela resistir. Mas a partir do momento que ela está atacada por um fungo, por exemplo, aí ela diminui de seção, perde resistência, aumento de umidade, perde resistência, e aí ela vai ter esse canoamento aí. Não é a geometria adequada que foi instalada aí. Se tivesse ao contrário, teria uma resistência maior, tá? Mas o fato dela também estar sendo atacada pelo fungo, ela poderia não fazer essa curva, certamente não faria, mas ela estaria perdendo seção, ela poderia romper de uma vez. Aqui é o que a gente chama de fendilhamento, né? Assim, a peça, no sentido do esforço, ela começa a abrir fissuras, né? No sentido da própria fibra. Então, aqui a peça, ó, e normalmente começa nesses entalhes, no parafuso onde você fez a fixação da peça. Então, aqui é uma patologia severa de fendilhamento, né? Em função da umidade da madeira, falta de tratamento dela, ou a peça com geometria inadequada, ao longo do tempo, começa a aparecer, ou detalhe também de projeto errado, começa a aparecer esses fendilhamentos, né? Então, aqui a gente está vendo uma peça que está entalhada dentro da peça, né? Enfraquecendo essa viga, né? Aqui nesse ponto é um ponto de concentração, vou ampliar aqui para vocês verem. Ó, um ponto de concentração de carga, porque essa peça está concentrada nela. Aí eu ainda tirei metade da seção dela. Então, é um ponto de tensão maior para uma área menor, né? Então, esses detalhes assim na peça estrutural também a gente tem que observar. E com isso, ó, gerou um ponto de origem dos fendilhamentos, né? Então, onde tem mais tensão, gerou esses fendilhamentos aí. Agora, deterioração por fogo, né? Então, ou seja, incêndio, né? Via de regra. Então, a gente tem aqui, originalmente, uma peça teria uma dimensão X aqui, né? O B e o H aqui, né? E com o fogo, perdeu seção. Ela resistiu ao fogo, né? Ela não rompeu, porém, aí o que que a gente tem que verificar? Qual que é a seção que resiste? Então, não é mais a seção original dela. A seção que sobrou, ela resiste às tensões que ela foi dimensionada? Então, eu tenho um pilar, uma viga ou um pilar com seção diminuída aqui. Aí a análise que tem que fazer é se ela resiste. Então, ó, pegou fogo, uma seção original qualquer, que a gente não sabe qual é, pegou fogo, restou. Vamos ampliar aqui também. O que restou foi essa seção.
Então, eu tenho que perder um pouco mais, né? Que essa superfície, normalmente, perde resistência também. Eu tenho que considerar um percentual menor de seção onde a peça vai resistir. Se ela está resistindo, você não condena a peça. Se ela não resiste, você pode propor um reforço, né? Então, ó, seção original seria essa parte de fora. Pegou fogo, ela perdeu seção. Camada de carvão, zero de resistência. Madeira aquecida também perde resistência. E a gente tem um sinal de madeira intacta, né? Então, aí é o que eu vou considerar a peça, seria o que não está achurado aí, tá? Então, é isso que a gente tem que estar atento se a gente for responsável por analisar uma peça que veio do incêndio, né? Essa imagem aqui eu já mostrei para vocês, eu acho que lá em tecnologia eu mostrei para vocês. Em alguma matéria eu sempre mostro essa imagem aí, não me lembro bem exatamente. Mas quando a gente está falando do aço e a madeira, essa aí era uma estrutura mista, onde eu tinha madeira e tinha o aço. Um incêndio, ele amoleceu, entre aspas, aí a madeira, né? A estrutura metálica, e a madeira perdeu seção, mas ela não rompeu. Então, é o comparativo aí do desempenho do elemento estrutural, os dois elementos estruturais, madeira e o aço. O aço no incêndio, o comportamento dele é bem pior do que o da madeira. A madeira é um elemento combustível, né? Ela alimenta o incêndio, mas o comportamento dela frente ao incêndio é melhor do que o aço. O aço não alimenta o incêndio, mas a hora que você aquece, atinge lá 300 graus, 400 graus, 600 graus, a partir de 600 graus ele já deforma muito, a estrutura pode entrar até em colapso. Conduz muito bem o calor, né? O aço. Muito mais do que a madeira e muito mais do que o concreto, né? Então, se Sim. você aquecer uma ponta do aço, ele pode ter 2 metros, você vai lá na outra ponta, vai estar aquecida. Se você pegar uma madeira e fizer a mesma coisa, você vai pegar do outro, bota fogo na madeira numa ponta, na outra ponta, o calor nunca vai chegar lá. Bom, a gente mostrou alguns problemas para vocês. Agora, existem algumas formas de diagnóstico de como está a situação da peça estrutural, tá? Então, da mesma maneira que na estrutura metálica, a gente tem diagnósticos semidestrutivos e não destrutivos. Semidestrutivo é porque eu fui lá, tirei um pedaço e mandei para análise, né? E não destrutivos, eu mantive intacta a minha estrutura e fiz a minha análise com ela, tá? Aí, na fase de diagnóstico, a gente tem um passo inicial que é a inspeção visual. A inspeção visual, ela depende muito do profissional, né? Da experiência do profissional. É claro que ao longo da vida a gente vai aumentando a experiência, principalmente quem está atuando nessa área de diagnóstico, e aí visualmente já consegue identificar pelo menos um tratamento ou um tipo outro de pesquisa. Mas não é a técnica melhor, não é a visual, né? Ela sempre é a primeira, mas ela nunca é conclusiva, né? Através da técnica visual, eu defino quais outras etapas que eu vou fazer. A gente tem uns ensaios aí por ultrassom no perfil de madeira. Vou tentar ampliar aqui para vocês verem. Então, ó, é emitido aqui o aparelho, ele emite uma onda no perfil de madeira, e essa onda ela vai percorrer o perfil e vai identificar se existe falha no perfil. Então, na leitura vai dar, dependendo do comprimento da onda e do que ele encontrar no longo do perfil, pode de repente achar um nó da madeira. Aí o comprimento de onda se altera, consegue ter essa leitura, né? Aqui é um outro equipamento que é por pressão, né? É sob tensão. É um martelinho que você bota um receptor no outro lado da peça, e com o martelinho você vai batendo na peça, ela vai emitir umas ondas. Essas ondas vai gerar uma leitura no aparelho.
E, de acordo com a peça, né, claro que você já tem que ter feito numa peça sã os ensaios para poder fazer diagnóstico se você tem suspeita daquela peça, né? Então, cada tipo de madeira tem uma densidade, tem uma resistência. Então, eu tenho que ter o parâmetro já conhecido para me poder fazer análise nas novas peças. Então, no bater, né, bater mesmo o martelo, ele gera uma onda e faz uma leitura, tá? Aqui esse martelinho, tá? O cara fazendo a batida nele e vai fazer a leitura lá no aparelho, tá? Então, isso é um ensaio de ondas de tensão, que chama. Tem o de ondas, né? De ondas sonoras, né? Que é o ultrassom. E tem esse de tensão, que é a batida desse martelo, gera ondas e tem um receptor que vai captar qual o comprimento dessa onda. Então, para fazer isso aí, eu tenho que ensaiar madeiras iguais à peça que está sendo utilizada, né? Para mim fazer a correlação das duas madeiras. Aqui é um outro tipo de diagnóstico também, detalhe de equipamento de penetração por impacto. Então, ele também, quanto mais ele penetrar, indica que a madeira tem menos resistência, inversamente proporcional, né? Quanto mais penetra, menos resistência. Quanto menos penetra, mais resistência tem essa madeira. Então, é um aparelho de diagnóstico também. A gente não, no nosso laboratório lá, nós não temos. São poucos laboratórios no Brasil que tem. Eu só conheço um, na verdade, que é no IPT, lá em São Paulo, que tem vários equipamentos para fazer vários tipos de diagnóstico. Eu estou apresentando só alguns para vocês aqui, tá? Eu não conheço o laboratório de madeira da UNB, então não posso falar, mas são poucos laboratórios que tem. Então, aqui é esse ensaio de penetração por impacto. Então, você bota essa peça, né, tem um êmbolo que vai bater e vai penetrar. Quanto mais penetrar, menor resistência tem essa madeira. Aí a imagem, a fonte aí para vocês pesquisarem depois, tá? O aparato desse equipamento aí. E aqui você tem uma agulha de perfuração, que é desse equipamento resistógrafo. Então, é como se fosse uma furadeira, né? Essa tem uma agulha, ela vai penetrando na madeira e você consegue definir a resistência dessa madeira. O outro passo nosso da patologia, né, do estudo da patologia, é a profilaxia, tá? Então, algumas manifestações patológicas das estruturas de madeiras podem ser evitadas a partir da especificação, ou seja, então lá no projeto é onde acontecem os maiores erros nossos, né? Isso aí só depois da experiência, hoje a gente já está trazendo, antecipando essa experiência para vocês, a gente observa que muitas obras de madeira, a gente só quer que ela fique bonita e não quer cuidar dela. Então, tem muitos detalhes de projeto que são necessários e a gente não faz, tá? Então, ou você erra no projeto, né? Aqui na imagem A, é uma peça que está rotulada, está só apoiada aqui, ó. Então, vou ampliar aqui. Eu tenho uma peça, por exemplo, de concreto, eu tenho um espaçador e eu apoio essa viga numa cantoneira. Então, é uma peça que ela tem uma certa liberdade de movimento. Se eu não restringir o movimento, essa é uma peça que a gente chama de rotulada, né? Isso aí vocês viram lá na estática, né? Então, é uma peça rotulada. E, por outro lado, se eu inibo o movimento da peça, né? Ou seja, aqui eu aumentei essa cantoneira, aparafusei ou colei, né? Então, eu estou restringindo o movimento dela. Então, estou engastando essa peça. À medida que eu engasto essa peça de madeira, ela gera, né, tensões diferentes de uma peça rotulada. Aqui tem liberdade de movimento, então não vai gerar tensão.
nesse detalhe aqui, eu estou restringindo o movimento, então gera tensão. Então, nesse ponto de tensão, é que acontece os fendilhamentos. Então, eu tenho que saber, eu posso engastar a peça? Posso restringir o movimento dessa peça? Então, via de regra, a madeira com outro tipo de estrutura, né, concreta ou metálica, normalmente a gente deixa liberdade para que a peça trabalhe. Então, se eu inibir o movimento da peça, madeira trabalha, né, por higroscopia, ela trabalha muito mais que o aço e o concreto. Então, ela vai, se tiver restringindo esse material, ela fadiga naquele ponto e começa o que a gente já mostrou para vocês, o fendilhamento. Outro detalhe aqui. A gente um restritor de movimento, né? Ou seja, eu estou engastando a peça, né? Com parafuso. Né? Então, tem um chumbador, boto uma cantoneira, atravesso um parafuso de um lado para o outro e estou inibindo o movimento da peça. Então, eu vou provocar aqui um fendilhamento. Esse restritor a gente coloca para evitar que a madeira encoste na cabeça do pilar, por exemplo. Mas eu faço isso para evitar que ela encoste, mas eu estou inibindo também que ela se movimente no sentido do eixo dela. Então, normalmente eu não apoio a peça diretamente no concreto, né? Então, a gente coloca esses restritores, pode ser uma cantoneira, só para ela não encostar na peça, colada, parafusada, que está chumbada, né? Mas se eu prendo a peça de madeira, eu estou também restringindo o movimento. Então, às vezes, basta eu só apoiar a parafuso na parte de baixo, dar uma certa liberdade para ela, vir uma rótula, mas na parte de cima aqui ela está livre para movimentar. Então, aí não vai ter esse tal de fendilhamento. Só se não estiver entendendo o que a gente está falando, é importante vocês se interromperem, tá? Não siga com a dúvida, não. Tá tranquilo. Vamos lá. Professor, Oi. uma pergunta. Nesse caso, para evitar esses fendilhamentos, a gente pode utilizar, por exemplo, a mesma técnica que é usada em peças de aço, que deixa o local onde vai ser conectado esses parafusos, alguma coisa assim, com uma certa liberdade, e não deixa de todo ela solta, mas também não deixa ela totalmente presa. É possível fazer isso? Não chega a ter usado esse tipo de técnica? Não pode. Aí você está falando é fazer um furo, que a gente chama de furo oblongo. Né? Eu vou fazer um furo, um corte oval aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Isso é possível de fazer, tá? Furo oblongo é isso, é fazer um furo, ó. Aqui está ampliando. E com um parafuso, né? Um passante aqui. E a madeira, ela consegue andar aqui dentro, né? É isso que você está falando? Ficou mal desenhado aqui, mas... Isso, não é exatamente isso que eu estava pensando Não, mesmo. isso é possível. Então, você está tirando a tensão da peça, né? Ela se movimenta com tranquilidade, então, certo? Aí é possível. Mas se você restringir o movimento, isso aqui acontece quando a gente restringe o movimento. Aí vai aparecer esse fendilhamento aqui. Ok. Okay? Valeu, obrigado. Aqui é uma peça onde fez um encaixe dentado, tá vendo? Então, ou seja, no ponto maior de tensão, no ponto desse cisalhamento, né, que essa peça, o ponto de maior tensão é no apoio dela. Então, eu diminuí a seção, né? Então, a tendência nesses cantos vivos é ter fissura. Mesmo que eu tenha a peça livre para trabalhar, ela trabalha, volta, trabalha, volta, trabalha, volta, trabalha, volta, ela vai começar um fendilhamento. Ele não vai 45 graus, igual o normal é do concreto, por conta das fibras, né? Ela vai acompanhar a fibra da madeira, tá certo? Então, esse detalhe de fazer essa cava na madeira, a não ser que ela esteja superdimensionada, não é adequado.
O adequado é eu fazer o apoio por baixo da madeira aqui. Se existir algum problema de altura, alguma coisa que eu precise fazer, aí o ideal é que eu colocasse aqui uma tala de aço, né, para ajudar a não fazer esse fendilhamento aqui. Então, já pode nascer do projeto, né? Se eu não prever isso no projeto, vai acontecer esse fendilhamento. Detalhes de encaixe. O A e o B é a mesma coisa, só que com movimento. Está errado os dois, tá? Então, eu confino a peça lá dentro, ela quer trabalhar e aí ela começa a esmagar, né? A peça, ela quer trabalhar a flexão, vamos exagerar aqui, ó. Trabalhar a flexão. Então, quando ela se movimenta, ela faz esse movimento aqui. Eu posso ter problema tanto no concreto quanto no próprio esmagamento da madeira. Vai acabar acontecendo nos dois, né? Então, um detalhe construtivo é fazer essa peça chanfrada aqui para que no alongamento da peça ou no pequeno movimento, que aqui está exagerado, ela não esbarre no concreto, né? Esse aqui é o ponto frágil do concreto. Todo aqui na viva é um ponto frágil. Então, se eu faço esse esforço aqui, então eu estou prejudicando o meu concreto. O outro detalhe aqui importante é o apoio da peça lá no solo, no contrapiso. Então, é não botar a madeira direto no piso, né? Então, aqui a gente uma peça metálica, que ela encaixou na madeira e se aparafusou essa peça. E depois eu venho em concreto aqui, ou seja, a umidade do piso vai ficar, ela não está totalmente apoiada, né, no chão. Aí a gente pode botar um neoprenezinho, uma borrachinha aqui embaixo, para tratar de umidade. Então, é um detalhe importante da gente, é um dos detalhes que a gente pode fazer. Se não entendeu, Interessante. é só falar aí. Aqui, ó. A peça, ó, vou ampliar aqui para vocês tentarem ver. Ó, o piso vai passar direto, tem essa peça aqui, né? Então, ela não vai estar em contato com... É só fazer o grout aqui, ó. Então, ela não é chumbada na peça, né? No piso. Não enterrei ela no piso. Quando eu enterro ela no piso, a umidade aqui nesse ponto aqui é constante, né? Então, eu tenho uma peça metálica dimensionada para isso, né? Para resistir ao peso, à carga. Então, observe que é um detalhe que vocês não veem por aí. Realmente não. Nunca pensei num negócio desse aí. Pelo cuidado que você toma ali, né? Às vezes, quando é uma obra provisória, a gente não faz isso, né? Mas quando é obra definitiva de estrutura, uma peça, um pilar desse aí, reforçar é muito caro. E se você tiver ataque de algum tipo de fungo, de umidade, pior ainda. Aqui é a mesma situação, né? Levantando a peça acima do nível do piso, tá vendo? Ó, acima do nível do piso, para você fazer o concreto, aí lá dentro tem uma estrutura metálica, o concreto é meio alcalino, você vai depois fazer um tratamento com selante entre o concreto e o outro, também para evitar a água entrar. Essa peça metálica também é necessário que ela seja tratada, né? Peça metálica, lixada, escovada e com a proteção Zinco, né? de zinco nela, de zarcão, pode até pintar. Tem mais um outro tipo, pode ser diferente, ó. A gente pode fazer encaixado, ao contrário, tá vendo? Então, encaixar a peça metálica dentro de uma caixinha, encaixar e parafusar. Ou seja, a gente querendo demonstrar que nunca a madeira direto, né, poder contato com a água, né? E aí pinta no mesmo tom da madeira ou deixa embutida no concreto.
Ó, então a gente... Olha o detalhe dos encaixes das peças de madeira. Uma laje de transição, então até pode ter os desníveis que precisar, ó, e você vem e encaixa a peça exatinha. Então, com isso, você está protegendo em bastante a sua madeira. Vida longa para ela, né? Aqui eu usou esses encaixes metálicos também para poder fazer as transições, né? Fazer de pilar para viga, né? E seguir com as vigas. Então, um detalhe interessante aí. Aqui também são cargas suspensas, né? Ó, preciso de pendurar alguma coisa na minha viga. Aí tá, é na viga de madeira. Aí vai lá e bota na parte inferior da viga, né? Então, na verdade, a gente tem que chegar até lá em cima, a peça, né? Que é o B aqui, né? No caso, ó. E aí eu tô aparafusando no ponto de maior resistência, né? Eu tenho mais massa aqui embaixo, né? Daqui para cá, tem mais massa do que daqui para cá, ó. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Que muitas das vezes a gente tem que passar uma tubulação, né? Vai pendurar alguma coisa, ou mesmo um gancho para poder pendurar qualquer coisa que seja. Então, posso também abraçar toda a madeira para evitar o fendilhamento, né? Aí faz um abraço, tipo um estribo grandão, faz as 4 faces, e aí seria melhor ainda. Tratamento das peças de madeira, né? Os tratamentos das peças de madeira, a gente pode ter tratamento com pintura, né? Pulverizando em cima da peça, ou pode fazer um tratamento químico na peça de madeira. Então, no pulverizando aí, né? A pintura, o verniz, né? Então, através de pistolas, pincéis, é o tratamento. Pode ser tratamento químico, né, para poder combater os fungos, né, os cupins. É dessa maneira que você faz a superfície. No caso do cupim, se tiver infestado, aí você tem que fazer a injeção do produto químico dentro da madeira lá na colônia. Mas quando a madeira está nova, a obra é nova, a gente trata ela antes, aí só trata a superfície, né? Então, essa na superfície, é um tratamento superficial. Você pode fazer um tratamento da madeira por imersão, né? Um produto químico de tratamento, você vai deixar ela lá mergulhado 24 horas, 72 horas, dependendo do produto e do fabricante do produto, vai te indicar. Então, esse produto vai ficar imerso durante X tempo para poder que essa solução seja impregnada na madeira. Aí vocês estão vendo bambu, né? Mas com a madeira pode ser dessa maneira. Aí você garante que 100% dela absorveu o produto, né? Na pulverização, você faz posterior e nessa por imersão você faz antes de ir para a obra, né? Neste caso aqui, a gente não consegue, por exemplo, fazer a parte superficial da peça, né? E nesse caso aqui, a gente faz 100% da peça. Toda ela está com tratamento. A gente tem também a autoclave, que é entre aspas, aí, uma panela de pressão, onde a gente bota a madeira lá dentro com um produto químico e ela tem uma pressão negativa, que ela extrai a umidade da madeira e depois ela faz a compressão do produto químico para impregnar nessa madeira. Então, chama autoclave. Então, tem vários formatos. Esse aí é um tubular, onde você vai a madeira, fecha hermeticamente e vai meter pressão nela. Esse tratamento, você tem câmeras de tratamento de madeira de todo tamanho. Aí, no caso, nós estamos vendo eucalipto, tratamento de eucalipto, tá? Então, esses produtos químicos produto contra fungos, né? Produto contra cupim.
Aqui é um pilar enterrado, gente, ó, que nós não devemos fazer, tá certo? Você tem um pilar enterrado, deu fissura, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que descobrir esse pilar, tirar ele do aterro, né? Ó, fazer o lastro embaixo dele e fazer a escavação com preenchimento de material impermeável aqui, para evitar que a água continue indo nesse pilar. Então, o ideal é aquele detalhe com a estrutura metálica junto. Mas não tem como, não vou fazer isso. Então, é que cuide da impermeabilização desse pilar. Um lastro embaixo, impermeável, e o lastro nas laterais, para poder evitar a capilaridade da água aqui, tá? Aqui é um tratamento, aqui já é uma injeção, ó, por impregnação da madeira, para tratamento de cupim. Às vezes você faz um furo na peça, vai na colônia, né? Tem uma indicação aqui, aí faz o furo e injeta o produto químico lá. E à medida que você vai injetando, a madeira vai absorvendo, os canais que a madeira tem, ou feito pelo cupim, ou própria fibra da madeira, e o produto vai se espalhando. Então, é um tratamento mais interno da madeira. Aqui é um reforço de uma viga. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vou ampliar aqui para vocês. A viga estava fissurada, né, o tal do fendilhamento. E aí, o que eu faço? Chapa em cima, chapa embaixo, aparafuso, né? Então, esse aparafusamento vai gerar uma compressão na viga, vai restaurar a condição original dela. Sem falar que eu posso contar, se for uma chapa contínua, essa chapa contínua vai contribuir na flexão. Se for pontual, é como se eu vou recuperar o fendilhamento pontualmente também. Também aqui um outro tipo de reforço numa peça que, por exemplo, tenha apodrecido, né? Então a peça apodreceu, você tem que tratar a peça, cantoneira de um lado, cantoneira do outro. Aqui no caso é um perfil U, tá vendo? Então aí na parte sã, você aparafusa, né? Os dois detalhes aqui estão valendo, tá? Ou eu posso fazer um chapeamento em toda a peça, né? Encaixar a peça lá dentro, né? Então, na parte do apoio, sempre é crítico, né? Se eu tenho uma peça podre, então o que ela está resistindo? Nada, vai cair. Então, eu tenho que buscar lá na peça sã, tira a parte podre dela e faço um reforço no apoio. Aqui é como se fosse um estribo, eu estou 100% da peça está sendo aparafusada, né? Para poder conter as fissuras. E aí a gente faz na medida exata, né? E vem aqui, tira 1 milímetro dela e vai apertar. Né? Na medida exata não dá certo, na verdade. Eu tenho que fazer essa peça aqui um pouquinho menor, uns 2, 3 milímetros, para que a hora que eu vou parafusar, ela fazer o aperto da madeira. Então, Professor, sim. só que essa terapia é só para aquela parte ali que tá com a fissura, né? Só para uma região ali. Aí eu determino, por exemplo, essa altura, a fissura ela tem uma altura ali mais ou menos de 10 centímetros. Aí eu faço uma peça de 10 centímetros dessa aí também? Na verdade, maior, né? Assim, eu tenho que, vamos dizer que a parte podre, não sei se eu entendi o que você está me perguntando. Tem essa parte podre aqui, né? Então, você trata a parte, tira o podre nela, e eu tenho que buscar a peça lá no chão. Aí, quanto é que eu vou andar lá? Ah, não sei, pode até ser 1 metro para lá. 1 metro, 2 metros, depende, né? No caso aqui, está mostrando próximo aqui, ó. Mas, pelo menos, no mínimo, o tanto que eu estou ancorando, é o tanto que eu vou ancorar do outro lado.
o tanto que eu estou cortando, né? É a mesma metade que a metade eu ando para frente, né? Mas eu poderia levar essa peça até lá embaixo, se eu tivesse mais, essa peça tivesse mais deterioração, mais fendilhamento. Certo? Não sei se eu te respondi, nem sei se Entendi. Não, entendi. Isso aqui pode ser pontual, né? Ou pode ser na peça toda. Na peça toda você está trocando a madeira pela estrutura metálica, né? Mas às vezes é um recurso que você tem para poder não perder um conjunto inteiro, né? Às vezes você reforça uma peça e um conjunto inteiro, você recupera. No caso, quando é a peça toda, quando eu preciso de aumentar a capacidade de carga. Quando é pontual, eu estou pensando somente em resolver aquela patologia naquele ponto, aquele fendilhamento. Mas pode ser que eu precise de aumentar a carga toda, né? A carga vai ser uma carga superada do projeto, então eu preciso de aumentar a resistência da peça toda. Aí eu vou botar a chapa metálica embaixo, em cima, só embaixo, ou vou fazer uma peça metálica para fazer como se fosse uma estrutura mista. É o caso, por exemplo, aqui uma estrutura metálica onde aumentou-se teve necessidade de aumentar a capacidade de carga dessa peça. Então essa peça ela foi totalmente atirantada, né? Então na verdade originalmente era uma peça era uma treliça. Aí foi colocado todos esses tirantes na horizontal e vertical, travando todas as peças para poder suportar um outro telhado em cima. Então, os tirantes aqui estão fazendo também o papel de tração e compressão, aumentando a resistência da peça, aumentando a capacidade de carga da peça, né? Aqui já é uma situação mais complexa, né? Aqui fazendo reforço, né? Um outro tipo de reforço, tirando totalmente a parte podre, ó, tirando a parte podre toda. Aí precisa de completar, porque você precisa de alcançar o vão que você quer. Então, aí é feito os furos, passa a barra de aço nos furos, ó, e depois a gente acaba grauteando. Então, passo A, corta a parte podre. Parte B, faço o furo na peça, né, para passar um vergalhão. 1, 2, 3, 4 furos. Então, esse furo é vazado, ó. Começo em cima, passo o vergalhão para baixo. Ó. Depois eu boto a forminha em volta e grauteio, né? Então eu vou ter uma peça mista, parte concreto, parte madeira, ou alguma resina especial para a gente poder fazer essa peça, moldar essa peça novamente. Existe um monte de tipo de resinas aí, resinas que endurece, né? Não fica só resina plástica, né? Não fica flexível, ela tem rigidez, que pode completar o tamanho da peça. Aí depois eu desformo, tiro essa forminha, vai ficar a peça natural. Detalhe de cortes na estrutura das vigas, né? Com colagem epóxi. Então, aqui são várias formas possíveis de se fazer. Aqui esse trecho é a parte da resina. Esse que está churado é a parte da resina epóxi. Então, normalmente aqui internamente vai ter uma barrinha de aço aqui, fazendo a ligação dessas duas peças. Que é aquele exemplo que a gente mostrou acima lá. Então, essas são as formas que a gente pode fazer esse complemento com resina epóxi. Aqui o mais do mesmo, mas eu estou completando a minha peça metálica com uma tala, a minha peça de madeira com talas metálicas, né? Pode até ser com tala de madeira parafusada também, tá, gente?
Eu posso fazer isso aqui com tala de madeira. Tudo depende da capacidade de carga da peça que eu estou usando, tá? Eu posso botar em paralelo uma outra peça de madeira. Aqui são várias formas, né, de colagem, né? Inclusive o prego aqui, na verdade, vai ter uma colazinha aqui no meio. A gente prega e faz a colagem. Então, são várias formas de colagem ou aparafusamento, né? Eu vou passar um parafuso com 2 talas, pode ser metálica ou pode, inclusive, ser de madeira também, para fazer o reforço. Mas o mais comum é a metálica, porque a metálica, a chapa é mais menor, né? Agride menos o visual. Mas esses são detalhes de reforço. Preenchimento aí, reforços laterais e a parte podre, né? Vamos dizer assim, a gente pode preencher com resina para poder dar o acabamento da peça, né? Recuperar a peça. Então tem uma parte podre que foi deteriorada, então a gente limpa toda essa peça, chega na parte sã, vê a necessidade do reforço, coloca o reforço colado, pregado ou aparafusado. No caso aqui, ele seria um detalhe de cola, né? Cola nas laterais aqui, ó. E com prego para dar a fixação. E depois, posteriormente, a gente enche com resina epóxi para poder dar o acabamento. Aqui também aumento de peças aí com conectores, né? Então, fazendo reforço de uma peça, perco uma peça, vou repor a peça com esses conectores, aparafusando. Uma peça que originalmente tinha todo o comprimento, eu precisei perder uma peça, um pedaço, eu complemento, mas aí eu aparafuso, né? Faço a conexão das peças. Bom, gente, acho assim que na parte de madeira é o que eu consegui trazer para vocês, o que eu encontrei também na literatura. Eu acho que a gente abrangeu bastante coisa. Não necessariamente a gente esgotou o assunto, eu acho difícil esgotar o assunto. Mas eu acho que agora vocês têm uma visão um pouco melhor de como afeta, né, os problemas e como as patologias nas madeiras, tá? Com certeza. Eu vou parar a gravação aqui, mas, como sempre, estou à disposição de vocês, tá? De qual